Olá! A certidão de nascimento é o primeiro documento do cidadão. Documento que deve trazer os nomes do pai e da mãe. Esse é um direito da criança. E quando faltam os dados do pai no registro, a mãe pode ir atrás disso. Seja na conversa, seja por meio da justiça. Você vai ver relatos em que a busca pelo reconhecimento da paternidade foi numa boa. E ainda, relatos de situações que se transformaram numa batalha judicial. O programa traz também histórias emocionantes de quem, depois de adulto, foi atrás do passado e conseguiu ter hoje no papel um direito garantido em lei. O Conexão Cidadania está no ar. Imagina passar 45 anos sem saber quem é o pai. Foi isso que aconteceu com o filho da Maria Eugênia. Isso porque ela só contou a verdade para o filho em 2011. E aí começou o processo para reconhecer a paternidade. Um caminho tranquilo, sem brigas e com um final feliz. Uma descoberta a passos lentos. Foram 45 anos até reencontrar o pai do primeiro filho. Mas essa história começou lá na década de 60, quando Maria Eugênia ainda estava na faculdade. Logo quando eu cheguei em Brasília, eu fui para o Cruzeiro, porque meus irmãos já moravam lá no Cruzeiro. Um era da Justiça, essa coisa toda. Eu era solteiríssima da Silva e o Salvador morava lá de aluguel, né? A gente se conheceu lá no Cruzeiro, né? Ficamos mais de um ano juntos. Maria Eugênia ficou grávida. A notícia foi como uma bomba para a família. Ela sabia que não ia ser fácil. Teve que esconder de todos até o 5º mês de gestação. A família não aceitava a relação, o que a obrigou a tomar uma decisão difícil: romper com o namorado. Se dissipou, porque a minha família, como é nordestina é muito rígido, não é? Foi uma gravidez complicada. Esperando a gestação, sem pai, sem saber onde ele estava e tudo mais, eu não podia sair de casa, que minha família ia atrás. Você vai se encontrar com ele? Eu disse, se fosse, que eu nem sei onde ele anda, né? O sofrimento só foi amenizado quando o filho nasceu. Foi lindo demais quando o Túlio nasceu, na noite de chuva forte, sabe? Túlio Sávio Rodrigues de Souza hoje é casado e pai de um menino. A mãe lembra que a falta da figura paterna foi maior na fase escolar. Ele tinha uma tristeza, né, nas festas da escola, porque festa da escola, pai e mãe tem que, né, apresentar, tem que frequentar as festinhas de escola. Quando que fulano tem pai e mãe, eu não tenho, só o nome da minha mãe. Eu disse, não, meu filho, esquece isso, eu sou teu pai, eu tapeava, né? E Túlio realmente esqueceu. O tempo passou e décadas depois, o inesperado. A internet estava prestes a mudar o futuro da família. Uma coincidência, digamos, intrigante. Aí procurando a minha filha no laptop, olhando também as coisas dela, disse, minha filha, olha aí, como é que está o meu processo? Aí disse, mamãe, o seu processo está em andamento, passa de ter mais lá. Aí girando, vi o nome do Salvador, Nino Rodrigues. Foi uma coincidência. O nome dele estava abaixo do meu. O espanto logo se transformou em alívio. Eu só pensava assim, eu vou mostrar para minha família quem é o pai do Túlio. É uma questão de honra. Uma história marcada por fatos curiosos. Maria Eugênia procurou o Ministério Público do Distrito Federal, que conseguiu localizar o pai. E, para a surpresa de todos, o primeiro encontro aconteceu numa noite chuvosa, exatamente como estava a noite em que Túlio nasceu, só que 45 anos depois. Isso é uma coisa tão místico que requer muita, não sabe, é coisa da natureza, o encontro, não sabe, a sorte. O resultado do exame de DNA confirmou: Salvador Nino é pai de Túlio Rodrigues. Maria Eugênia fez questão de registrar o momento. No segundo encontro, pai e filho parecem mais à vontade. A família já está na 2ª geração. Juntos, tentam recuperar o tempo perdido e construir uma nova história.
Você percebeu que durante a entrevista, a Maria Eugênia disse que contou com a ajuda do Ministério Público do Distrito Federal para localizar o ex-companheiro. Lá, os promotores colocam em prática o programa chamado Pai Legal. Uma iniciativa que tem ajudado muita criança a ter a certidão de nascimento completinha, com tudo que tem direito. O projeto nasceu em 2002. O objetivo é atender as crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal. Com isso, assegurar o direito à paternidade previsto constitucionalmente. Toda mãe, ao registrar uma criança, quando o pai não comparece em cartório, ela deve declarar o nome do suposto pai. Diante dessa declaração, o cartório remete a essa declaração à vara de registros públicos, no caso no Distrito Federal, né? Nós realizamos uma primeira audiência com o suposto pai, a mãe da criança e a criança. Ali, o pai poderá reconhecer a paternidade ou, caso de dúvida, nós já marcamos o exame de DNA para o deslinde da questão, né? Caso o pai não compareça ou se negue a realizar o exame de DNA, o procedimento é remetido à Promotoria de Justiça. A ideia é não precisar envolver a justiça durante o reconhecimento da paternidade. Nós tentamos não movimentar a máquina judiciária em nenhum momento. Então, tudo é realizado. O pai é chamado aqui, a mãe é chamada aqui, ou em mutirões. Nós realizamos os exames de DNA que nos laboratórios, mas é marcada a promotoria. Os resultados são efetivados aqui. O pedido de averbação sai daqui. Então, esse nosso procedimento, ele é apenas administrativo. Graças ao projeto, mais de 8.000 pessoas passaram a exibir a paternidade nas certidões de nascimento. Túlio, filho de Maria Eugênia, foi uma das pessoas que conheceram o pai graças ao programa. Eles estão fora do perfil de quem é atendido pelo Pai Legal. Mesmo assim, o Ministério Público decidiu intervir. Abrir um preâmbulo para eu realizar o meu desejo ali dentro. O Ministério Público realiza audiências do programa Pai Legal em todas as regiões administrativas do DF. Os atendimentos coletivos ocorrem até 6 vezes por ano em escolas ou em centros comunitários. Nós esperamos juntar 2, 3 meses e chamamos por volta de 900 a 1.000 mães com suas crianças, né, para que elas declarem e regularizem a questão da paternidade de seus filhos, né? Após, nós tentamos entrar em contato com as crianças sem a paternidade nas escolas. Esse é o projeto Pai Legal nas escolas. Nós escolhemos, no caso do Distrito Federal, nós escolhemos uma cidade satélite e oficiamos para as escolas daquela cidade satélite. As diretoras nos remetem à relação das crianças sem a paternidade em seus registros, né? E diante desse numerário, nós marcamos um mutirão nas escolas. Nesse caso, a promotoria sai daqui do edifício sede e vai às escolas. Só no Distrito Federal, por mês, são mais de 250 crianças que nascem sem a paternidade declarada. Mas a promotora de justiça Renata Borges reforça: o legal mesmo é ter pai. O primeiro contato da criança com o seu pai biológico e o seu crescimento com o pai ao lado tem um diferencial enorme, né? E a conscientização, inclusive, assim, da paternidade responsável, né? E de uma geração que tenha, de adolescentes que tenha uma conscientização na concepção e da importância da paternidade para os seus filhos. E daqui a pouco, o suposto pai se recusa a registrar a criança, nega que o filho é dele. E aí, como agir? É só um instante. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse
facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quando pai e mãe se entendem, a coisa fica mais fácil na hora de providenciar o reconhecimento da paternidade. Agora, quando o suposto pai faz exigências, cria problemas, a situação fica complicada, delicada. E aí, como fazer? A mãe deve declarar quem é o suposto pai de seu filho, né? Então, diante dessa declaração, tanto nos cartórios como na promotoria ou em qualquer outro mutirão de atendimentos da promotoria, nós chamamos o suposto pai. Nesse caso, quando o pai não comparece, nós ingressamos com a ação de investigação de paternidade. Quando ele comparece, realizamos DNA e solucionamos a questão da paternidade. Hora de dar um giro. Vamos até o Pará, onde o judiciário precisou entrar na briga para garantir primeiro o reconhecimento da paternidade e só depois decidir como seria o pagamento da pensão alimentícia. A ação foi contra o promotor de justiça do estado do Pará e foi proposta em 2011. Na época, a mãe afirmou que teria tido um filho com integrante do Ministério Público. Ela garantiu que a criança é resultado do relacionamento que eles tiveram e pediu pensão alimentícia. O pedido foi negado porque não havia nada que comprovasse a paternidade. Além disso, o promotor afirmou não ser o pai. Em primeira instância, a Justiça marcou uma data para a coleta do material para verificar a paternidade. Mesmo intimado, o promotor por 2 vezes não compareceu, o que fez com que a juíza declarasse paternidade presumida e fixasse o valor de um salário mínimo a ser pago como pensão. Quem explica isso melhor por telefone é a relatora do processo. A representante legal do menor entrou com a investigação de paternidade apontando o suposto pai, que é membro do Ministério Público Estadual, é um promotor de justiça. Primeiramente, houve uma negativa, mas depois ele acabou cedendo e realizou o DNA. E o DNA, então, comprovou que ele era o pai, aliás, da criança, né? Depois da comprovação da paternidade, a juíza determinou que fosse feita a alteração no registro de nascimento da criança. Foi incluído o nome dele como pai. E, enfim, a Justiça fez os ajustes quanto à pensão e despesas com a criança. Então ele ficou responsável por uma verba alimentícia de um salário mínimo, o pagamento do plano de saúde do menor e a escola em que o menor iria estudar, material escolar. Ele foi e assumiu praticamente o menor. E se o suposto pai desapareceu, não deu sinal de vida ou ainda está morto? É possível pedir o reconhecimento da paternidade? Você vai ver como isso é feito no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quando morava no Rio de Janeiro, a Maria Edna teve um relacionamento que resultou numa filha, hoje com 13 anos de idade. E logo após o nascimento da criança, Maria foi atrás do ex-companheiro para reconhecer o bebê. Mas como, se ele sumiu? E não é que ela conseguiu? E conta agora pra gente como fez isso.
Viemos até Valparaíso de Goiás, cidade a 40 quilômetros de Brasília, para conversarmos com a Maria Edna. Vai explicar melhor essa história para a gente, e para entendermos tudo o que aconteceu, a gente tem que voltar lá no ano 2000. É isso mesmo, Yuri. O ano 2000 foi o ano que eu conheci o pai da minha filha. Na época eu morava no Rio de Janeiro, ele também. Namoramos no período de 3 meses. Aí a gente perdeu o contato, eu voltei para minha cidade e ele voltou para a cidade dele. E para a gente entender melhor essa história, vamos conversar lá dentro, que a história é longa, né? Verdade. Ele foi para Erechim, no Rio Grande do Sul. Ela para Presidente Dutra, no interior do Maranhão. Aí então eu fiquei 2 meses e aí tive que sair de lá, fui para Fortaleza, fiz um check-up e estava grávida. Anos mais tarde, Maria Edna se mudou para Brasília, casou e teve outra filha. Depois se separou do marido. Na escola das meninas, soube do programa Pai Legal do Ministério Público. Fui participar da reunião e botei no processo, né, para eles encontrar o Valmir, né? Mas você só tinha um papel? Eu só tenho, até hoje, um papel que dizia assim, Valmir Kício, e isso 8 de agosto de 2000, e jamais esquecerei essa noite, que foi tipo uma lembrança, que ele ia viajar e eu também, então a gente teve essa lembrancinha, né? Até hoje foi por esse nome dele que o Ministério Público encontrou. Mas não foi fácil encontrar o pai. No papel, como a gente se conheceu só durante 3 meses, né? O papel tinha Volmir, e a gente não entendeu que era Kício, a gente chamava Vilácio e outras coisas, mas jamais Kício. Então isso foi o difícil. O nome dele é Valmir Luiz Kício, não tinha o Luiz. Por isso a dificuldade de encontrar ele no Rio de Janeiro. Fui comunicada o seguinte, que tinha encontrado um rapaz com as características, com quase o mesmo nome, não era Vilácio, e sim Kício. E ele foi notificado lá no trabalho dele. Maria Edna contou que a primeira reação foi negativa. Ele não se lembrava dela. Ele falou que na verdade não era dele, né? Que ele não se lembrava de mim, com a Edna, a filha dele, ele disse que não era ele. E aí na hora que a gente começou a relembrar, né, momentos íntimos que só nós sabíamos, aí foi que ele foi lembrando aos poucos. O exame de DNA comprovou a paternidade. Ela sempre falou assim, mãe, você é meu pai e minha mãe. Eu digo, não, Sinara, eu sou sua mãe e vou encontrar o seu pai um dia. Vou lhe dar esse presente. Demorou? Demorou. Eu dei o presente para ela de 13 anos. Quando ela fez 13 anos, ela fez 13 anos dia 2 de junho. Dia 9 de junho, eu entreguei o exame positivo na mão dela. Então, para ela, foi um presente muito grande. E agora a ansiedade é pelo primeiro encontro entre pai e filha. É numa expectativa muito grande, que são 14 anos, né? Então, assim, quando ele soube que poderia assinar a ser filha dele, ele abraçou de braços abertos. A partir de agora, eu quero que ele seja o pai, não por dinheiro, né? Porque é bom, né? Que até hoje, eu que tenho criado, até os 13 anos de idade, eu que tenho sido pai, vó, mãe, tia, entendeu? Tu for fazer a minha parte. Mas hoje não, hoje eu sei que qualquer coisa eu posso dizer, Sinara, ó, o seu pai, né? Então, é muito bonito isso da parte dele ter aceitado até aqui, e depois do exame ele falou, eu sempre te falei que ela era minha, mas agora eu estou mais feliz ainda de eu ter esse exame nas mãos. Uma outra situação, o suposto pai morreu. Como fazer para colocar o nome dele na certidão de nascimento? Isso é possível. Vamos para Sergipe. Lá ocorreu um caso desse que foi analisado pelo Judiciário. O desembargador Ricardo Múcio, do Tribunal de Justiça de Sergipe, analisou um recurso em um processo de pedido de paternidade. O autor da ação buscava ser reconhecido como filho de um homem que já estava morto. O juízo de origem, em uma ação de investigação de paternidade de pai morto, ou seja, pós-mortem, determinou o exame pericial de DNA a requerimento do investigante, que se fez na mãe e nas irmãs do morto, ou seja, na avó e nas tias do suposto filho.
deu-se o resultado negativo. O suposto filho recorreu, queria a realização de um novo exame de DNA, desta vez no irmão. Ele mesmo arcaria com as despesas, mas o juiz negou o pedido. Quando o recurso chegou ao Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador decidiu que o novo exame deveria ser feito e veio a surpresa. E é fato que o exame efetivamente foi realizado e o resultado deu como positivo. O juiz da 5ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal também analisa muitos casos do tipo. O magistrado explica que ainda é possível pedir a exumação do corpo para comprovar a paternidade. Existe tecnologia muito avançada nessa área dos exames de DNA, podem ser feitos com células do morto. Esse é o exame direto de DNA. Agora, existe um exame indireto que é feito também no filho, no irmão. O irmão ele tem uma sequência de DNA muito próxima ao filho. Então, há também condições de atestar a paternidade do morto, ainda que as suas células não tenham condições material biológico, não tenha condição de ser examinado. Você se lembra do Tim Maia? Lembra-se do que aconteceu em 2012? Na época, Rafaela Soares Campos afirmava ser filha do cantor. E como ele já havia morrido, ela pediu na justiça a exumação do corpo para provar o que dizia. Processos judiciais, essa prova, né, nesse caso de reconhecimento de paternidade, é uma prova científica que praticamente encerra a discussão do processo. Então, é mais prático para o juiz e para as partes também seguir direto para a exumação, e com o resultado da exumação é pouco provável que alguma outra prova possa contrariar o resultado de uma exumação, né? Foi o que aconteceu com a ação de reconhecimento de paternidade movida por Rafaela Soares Campos, que afirmou ser herdeira do cantor Tim Maia, morto em 1998. Ela, que é filha de uma ex-funcionária do músico, disse ser fruto de um relacionamento da mãe com o cantor. Em 2011, ela entrou na justiça pedindo a exumação do corpo para ter a paternidade reconhecida. Na época, a família do cantor se colocou à disposição para fornecer o material necessário para fazer o exame de DNA e entrou com recurso para anular a autorização dada para exumar o corpo. Mas Rafaela insistiu e alegou que a exumação teria um índice maior de acerto. A exumação foi feita e o resultado provou que Rafaela não é filha de Tim Maia. Mesmo assim, ela não desistiu. De fato, houve um primeiro exame no qual foi objetivamente afastada a possibilidade dela ser filha do Tim Maia. Ela tentou, né, de alguma forma, desacreditar o resultado desse exame, mas com argumentos pouco convincentes. E efetivamente o tribunal não determinou que fosse feito um novo exame. Então o exame de DNA com a exumação que foi feita é o que está valendo, é o que será utilizado pelo juízo para fins de decisão de mérito. Com o resultado da exumação e a decisão de não autorizar um novo exame de DNA, a família de Tim Maia tem esperança de que este processo, que corre na justiça há mais de 3 anos, seja finalmente encerrado. Na verdade, esse processo tem surpreendido por andamentos bem nada usuais, mas na prática esse processo já era para ter sido sentenciado há mais de 2 anos, né? Mas eu quero crer que ele será sentenciado nos próximos meses, no próximo mês. E olha só este caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O homem registrou a criança, mesmo sabendo que não era o pai biológico. Mas depois, quem vai contar esse fato curioso, julgado pelos ministros do STJ, é a professora Abianita. Caso bem delicado que ocorreu no Distrito Federal. Os dois namoravam quando eram adolescentes, mas o destino separou o casal. Destino que resolveu reaproximá-los 6 anos depois, quando ela já tinha uma filha, na época com 2 anos de idade. Eles decidiram se casar e ele registrou a menina. Afirmou que sabia que não era filha biológica, mas disse que foi, de certa forma,
pressionado pela então companheira a fazer isso. Só que o casamento não deu certo e ele perdeu o contato com a menina, mas deixou claro no processo que mesmo assim pagou a pensão por mais de 10 anos. Foi aí que decidiu entrar com ação para tirar o nome da certidão de nascimento. E mais, queria ficar desobrigado de pagar a pensão alimentícia. O pedido foi aceito em primeira instância. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve o entendimento. O Ministério Público do Distrito Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve a paternidade. A relatora do processo é a ministra Nancy Andrighi. Ela lembrou que o homem sabia que não se tratava de uma filha biológica e mesmo assim registrou. A ministra ressaltou que se ele fez isso para agradar a então esposa, não significa que foi coagido, como disse no processo. Registrar uma criança não é um ato que se faz e desfaz a qualquer momento e ao livre talante de quem registrou. O pai registral, quando pratica esse ato, ele assume uma responsabilidade para o resto da vida. E então, no voto, eu afirmei que o pai que assume por espontânea vontade uma paternidade, ele precisa alegar um vício de vontade muito forte, muito significativo, com prova muito robusta, para se afastar dessa paternidade. O que levou os ministros a concordarem com o meu voto foi o fato de que a criança está acima da vontade e de qualquer devaneio que alguém possa fazer quando registra uma criança. E o Conexão Cidadania fica por aqui. Se você quiser rever os programas, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Na semana que vem, o Conexão volta com um outro tema do seu interesse. Até lá!